Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo pelas redes sociais. Pedimos desculpa pelo pequeno atraso, tivemos uns problemas técnicos. Desde já agradecemos aos nossos palestrantes, ao pedagogo Rafael e à psicóloga e professora Jéssica, também a comunicação, a prefeita Nina Singer, a secretária de Assistência Social Juliana Saraiva. Em nome delas, estendo todos os cumprimentos aos profissionais da SEMAS e às demais secretarias e instituições envolvidas. Esta live é a data alusiva ao Agosto Lilás, mês que foi promulgada a Lei Maria da Penha. Portanto, a conscientização e o enfrentamento da violência contra a mulher. Os nossos palestrantes vão trazer uma reflexão sobre os padrões culturais que sustentam a objetificação da mulher na nossa sociedade. Convido o pedagogo e psicólogo, o biólogo e pedagogo Rafael Rigotti, colaborador do programa Daqui para Frente desde a sua criação, servidor da SEMAS, para fazer sua fala. Eu não me apresentei, eu sou Terezinha Cuca, sou psicóloga e estou locada na Secretaria de Assistência, coordenadora do programa Daqui para Frente e também do Grupo Mulheres e a supervisora do Flor de Lótus em loco na Secretaria da Delegacia da Mulher. Com a palavra, Rafael. Obrigado, Terezinha. Pedagogo e biólogo, né? Enrolando tudo. Bom, é um prazer estar aqui de novo, né? Fazendo a live. Prazer conhecer a Jéssica também. A gente não se conhecia, estamos conhecendo agora na live, né? E falar sobre esse assunto mais uma vez é muito importante, né? Eu trabalho atualmente no CRAS, né? Trabalhei em CRAS, trabalhei no Centro Pop também, onde existem bastante homens ali, né? São maioria em situação de rua. E voltei a trabalhar no CRAS agora. E continuo trabalhando no programa Daqui para Frente. E nesse sábado, por coincidência, teve um encontro que eu participei. E vou começar aqui a minha fala trazendo um pouco do que aconteceu nesse encontro com eles, né? Um dos assuntos que a gente trouxe para conversar com esse grupo de homens foi aquela situação que saiu no noticiário há pouco tempo de uma cabeleireira russa que manteve preso um homem por 3 dias quando ele tentou assaltar o salão dela. E ela, faixa preta em karatê, imobilizou ele e manteve ele preso e forçou ele a se relacionar sexualmente com ela. Ela manteve ele numa condição de escravo sexual, é o que está na notícia dito, né? Isso aconteceu em 2009, tá? Não é recente. Eu busquei um pouquinho mais sobre isso e um jornalista australiano que divulgou recentemente. Mas foi 2009 essa história. E quando eu trouxe esse assunto para o grupo, né? Eles disseram todos assim, nossa, a maioria dos homens sonharia estar no lugar desse cara, né? De ser feito de objeto sexual de uma mulher, né? Não compreendendo que esse homem, ele não conseguia estar na condição física para se relacionar sexualmente. Ela forçou ele a tomar Viagra também, foi o que ela falou, o que ele falou, né? E ele estava com a genitália machucada, ele estava machucado. Então, a maior parte dos homens, eles idealizam e se imaginam sendo objeto sexual de alguém. Eles não sabem o que realmente é ser isso. O que você vivencia, o sofrimento, a dor de você estar sendo usado para outra pessoa satisfazer, sem que o seu sentimento seja levado em consideração. Então, eles todos acharam engraçado aquela situação e que seria legal estar nessa posição. E ainda concluíram conversando que em uma balada, né? Se um homem não transa, é porque ele não conseguiu. E se uma mulher não transa, é porque ela não quer, né? Como se o homem sempre tivesse disponível e interessado em fazer sexo. E a mulher não, né? E que ela restringe. Essa noção que os homens têm, né? De que eles gostariam de estar na posição de objeto sexual. É porque já é diferente, você voluntariamente, né, as pessoas confundem você ser usado por uma pessoa
do que você estar numa posição, numa relação passiva, né? Então, a gente está numa posição passiva e outra pessoa ativa no sexo é diferente de você ser feito como objeto. E quando a gente fala em objetificação, situações como num ônibus, né, que também foi uma notícia que teve recente, de um homem se esfregando numa mulher e se masturbando e ejaculando nela, né? Isso tudo deixa claro que os homens têm uma visão muito equivocada do que é prazer, né, e não percebem o que a pessoa está sentindo. Então, em geral, é uma cultura, né, que os homens têm de que eles acham que seria legal estar na posição da outra pessoa, não imaginando o quanta dor aquilo causa, né, para as mulheres. Então, quando a gente vê também, eu vi uma notícia também de uma nadadora, uma atleta de natação, né, que ela colocou uma imagem dela sentada na raia, né, da piscina. Ela tinha tido um resultado muito bacana em uma prova de natação, e fizeram uma série de comentários sobre o corpo dela. E não era isso que ela queria expor, né? Então, em geral, as pessoas não conseguem compreender o que uma mulher sente, né? Quando ela está se expondo, batendo fotos, né? O que ela... Não é para o homem achar que ela é um objeto, que ele vai ali se satisfazer com isso, né? As pessoas se expõem e as mulheres têm medo de fazer isso, né? Então, as mulheres estão o tempo todo sendo controladas e tendo as oportunidades também de se expor, como qualquer pessoa faz, né? Com medo de consequências para isso, seja crítica, seja ameaça, seja o risco, né? Ela escolhe uma roupa, só que ela tem que pensar em qual roupa ela usa, qual a interpretação que outras pessoas vão ter e não a dela. Às vezes ela quer escolher a roupa que ela acha bonita, ela acha que ela fica bonita naquela roupa, mas ela tem que se preocupar que algum homem vai tratar ela como objeto e vai acabar interpretando muito mal o que ela está fazendo. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, fica claro que os homens têm uma visão muito equivocada do que a mulher significa, né? Do que significa uma pessoa estar se expondo, né? A pessoa tira uma foto de si mesma, faz uma postagem, isso não quer dizer que ela esteja sentindo algum desejo e que isso seja um convite para alguém, né? Assim como ela quando se veste também. Então, o homem, em geral, precisa rever essa ideia e entender, né, que quando as pessoas... Esse caso do rapaz também lá que ficou na Rússia lá, mantido por aquela mulher, né? Ele sofreu, tanto que ele fez uma queixa. Esse homem com certeza vai falar que não é legal ser objeto sexual de uma mulher, né? Como as mulheres que vivenciam isso, falam isso com total convicção. Não quero ser objeto de ninguém, isso machuca, isso dói. Hoje em dia, as pessoas confundem, quando as mulheres estão se expondo, que é uma permissão, uma autorização para você fazer comentários, né? Você achar que ela está interessada, achar que você tem que corresponder com isso, com uma imagem também sua, né, do seu corpo. Então, as mulheres são o tempo todo assediadas com isso, né? Enquanto que homens, quando estão também expondo os seus corpos, né, e aquilo que eles acham que tem de melhor, eles tratam como um convite, achando que as mulheres vão atrás deles, né? Então, eles têm dificuldade para se colocar no lugar da mulher e compreender o que acontece com elas, né? E para isso, eles têm que sair daquela posição daquela pessoa que fica admirando a mulher como objeto e reconhecer e perceber que as mulheres que sofrem com isso é muito grave, né? Entender que a mulher que foi assediada num ônibus é grave, né? Entender que a mulher que teve fotos suas postadas com a intenção só de conversar sobre um assunto e que ela foi muito maltratada, ofendida, que isso é grave também. E começar a compreender que, culturalmente, a gente tem muito a superar ainda. E a compreender que não é legal estar na posição de objeto. Não é legal você ser tratado como se você não tivesse vontade nenhuma. Isso em relações sexuais, isso em relação a gente se expor, a forma que a gente conversa, quando a gente também vai tomar decisões em casa, né, em relacionamentos ali entre casais, né? A mulher fica só figurativa e a gente controla a situação. E quando a gente começa a controlar a situação, quer dizer que a gente está assumindo um poder e silenciando outra parte. E outra parte que fica em silêncio é o objeto. A gente coloca ela como a gente quer e o lugar que a gente quer.
E a gente precisa começar a mudar isso e abrir mão dessa fantasia que a gente tem de que é bom ser objeto sexual, que a mulher está gostando disso, né? Porque a gente raramente está nesse lugar. A gente não sabe o que é isso, né? A gente tem que ouvir as mulheres dizerem o quanto isso é sofrido, o quanto isso machuca e o quanto elas precisam ser respeitadas por isso, né? Eu sei que o nosso tempo está curto. Eu queria passar a fala já para a Jéssica, né? Eu acho que vai ser interessante ela talvez trazer um pouco mais sobre como as mulheres se sentem em relação a isso. Ela tem um trabalho muito bacana também, né? E eu acho que é isso, Teri. O seu microfone está sem som, Teri. Obrigada, Rafael, pelas suas ponderações, suas reflexões, o interessante do ângulo do homem, do ponto de vista do homem que você fala. Também agradecemos a intérprete Michele e convido a professora Jéssica Paula da Silva Mendes, que é graduada em Psicologia pela Universidade Paranaense e mestre em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, UEM. Tem experiência nas áreas de saúde pública e clínica. É psicóloga da Defensoria Pública do Estado do Paraná e atua junto às demandas relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher, cíveis e criminais, em âmbito judicial e extrajudicial, na Casa da Mulher Brasileira, em Curitiba, Paraná. É colaboradora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado. Docente do curso de Psicologia da FAI, Centro Universitário. Supervisora de estágio em Psicologia Jurídica e orientadora de trabalhos de conclusão de curso. Destacando que também é supervisora do projeto Flor de Lótus, aqui na Delegacia da Mulher, das estagiárias de psicologia, que fazem acolhimento às segundas-feiras. Também integra atualmente o Laços, Programa de Incentivo à Adoção e Desenvolvimento pela FAI, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná, e pesquisadora do Observatório dos Direitos de Gênero da FAI. Só lembrando que quem não está podendo nos acompanhar agora pelas redes sociais, essa live fica gravada. Com a palavra, Jéssica. Obrigada, Terezinha. Bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar com vocês nessa manhã gelada. Quero aqui cumprimentar o Rafael, meu colega de mesa, né? Juliana, que está aqui também auxiliando a gente. Terezinha, pelo convite, estendendo aí a toda a Secretaria de Assistência, parabenizando também por essa iniciativa nesse mês que é tão simbólico, né? Então, falar no Agosto Lilás é falar, mais uma vez, de uma pauta que precisa ser levada a sério, que precisa ser constantemente discutida e ampliada, né? Para que a gente alcance uma condição de existência mais digna para todas as mulheres. Bem, o Rafael trouxe várias questões aqui interessantes. Eu vou tentar não conduzir a minha fala numa direção tão acadêmica, até porque não acho que seja o objetivo, né? Estamos aqui mais para uma reflexão cotidiana até, né? Para que a gente alcance essas nuances desses processos de produção de gênero no nosso cotidiano, na nossa vida concreta. E aí falar sobre gênero e falar sobre objetificação pressupõe alguns processos anteriores, ou a percepção, a desnaturalização de alguns processos anteriores, né? Então, o gênero, ele passa a ser tomado como um conceito de classificação a partir das diferenças sexuais entre homens e mulheres, né? E aí a gente tem uma primeira questão, um primeiro desdobramento interessante para a gente chegar nesse debate sobre objetificação. No momento em que a gente trata do gênero a partir das diferenças sexuais, a gente parte do pressuposto de que o gênero tem uma essência, existe uma natureza feminina e uma natureza masculina, né?
o que por si só acaba sendo uma condição de aprisionamento, ou seja, de formas de existência que vão sendo reguladas desde o momento em que a gente nasce. Né? Então, o gênero ele vai sendo produzido discursivamente. Não é um processo natural, não é um processo que podemos dizer essencialista, né, no sentido de ser uma característica inata de homens e mulheres. O gênero ele é produzido, e nessa produção de gênero, nós precisamos entender a violência como fato e como força social. Ou seja, à medida em que esse gênero é produzido de forma hierarquizada, se tem o gênero masculino como detentor de um poder em relação a esse feminino, então numa relação vertical mesmo, né, em que o feminino está subjugado ao masculino, estrutura-se também e se toma como um processo recorrente e cotidiano a imposição desse poder por meio, inclusive, da violência, né? Então, uma violência que está legitimada. Tem uma reflexão muito interessante da professora Lourdes Bandeira em relação à violência contra a mulher não ser violência instrumento, no sentido de que a violência praticada contra os corpos femininos não visa garantir ou reafirmar um poder masculino apenas, ela é a própria manifestação do poder. Né? Então, quando o Rafael chama a atenção para a nadadora que postou uma foto e isso gerou comentários, enfim, a gente está falando de pessoas que se sentem, né, homens que se sentem autorizados a falarem sobre esse corpo. Um corpo que é deles, um corpo que é público, né, que é posse. E aí vale dizer, é importante a gente reforçar isso, inclusive, que a objetificação, ela não trata só de uma apropriação sexual desse corpo, né? E aí eu vou dar um outro passo atrás para chegar à conclusão desse raciocínio. Veja, a objetificação ela tem como pressuposto, poderíamos dizer, a desumanização dessa mulher. Então, enquanto o homem ele é tomado como sujeito ideal na nossa sociedade, racional, forte, viril, provedor, a mulher é esse não sujeito. Né, não dotada dessas qualidades, dessas características. E esse não ser, ele já evidencia um processo de desumanização. Então, a mulher é o não sujeito, né? Esse não lugar de valor nessa sociedade. Então, a mulher ela passa a ser formatada desde muito pequenininha para o casamento, para ser escolhida por um homem, né? Enquanto o homem ele é valorizado pela virilidade, pela força de trabalho, as performances femininas elas vão sendo incentivadas sempre com essa conotação de objeto de admiração, não pela sua capacidade intelectual, por exemplo, mas pela sua forma física, né, principalmente. Então, a mulher ela vai sendo ensinada desde muito cedo a se colocar no que a Valesca Zanella, uma outra pesquisadora de gênero, chama de prateleira do amor. Então, para ser escolhida por um companheiro, né, de modo que ela saia ali do controle desse pai, para estar sob o controle e a dominação desse príncipe encantado que vai escolhê-la, né? E aí, nesse processo, a gente observa, né, que uma das questões que se radicalizam, né, nessas relações é justamente esse lugar de silenciamento que o Rafael mencionou em relação à mulher. Então, existe uma propriedade, né? Ao casar-se, essa mulher se torna propriedade desse companheiro, de modo que ela tem débitos conjugais, ou seja, ela tem dívidas que precisam ser pagas constantemente, né? Mas, para além disso, para além das relações amorosas, nessa cultura, o nosso objetivo aqui é falar sobre os processos culturais que sustentam a mulher nesse lugar de objetificação, a própria redução da mulher, por exemplo, à maternidade, a sua capacidade de gestar, né, um bebê, pode ser considerado um processo de objetificação. Né? Então, essa mulher ela é transformada em uma coisa apenas, né? O sujeito cuja opinião, o desejo, a vontade não importa. Inclusive, quando essa mulher manifesta desejos, ela vai ser alvo de muitas críticas, de muitas violências. Então, a mulher que decide não ser mãe, que não corresponde a essa expectativa social, né?
de ser ali vista como essa, praticamente ali uma reprodutora tão somente, né, ela rompe com esse estereótipo e acaba também rompendo com essa barreira de coisificação. A mulher que vive livremente a sua sexualidade, ela também vai ser alvo dessa violência, né? Porque essa vivência do desejo, ela não é compatível com esse estado de coisa e de objeto. Veja, então a gente está falando de um apagamento realmente, um processo de apagamento em relação a essa mulher como sujeito, e uma coisificação que não acontece simplesmente quando essa mulher se expõe, vale dizer, né? Então não é o gatilho para esse processo de coisificação, objetificação, não é a forma como a mulher se apresenta, é o simplesmente ser quem ela é nessa sociedade, né? Então, independente se ela posta uma foto de biquíni ou de véu, de coberta, enfim, só com o olho ali à mostra, ainda assim ela vai ser objeto, né, ela vai ser transformada em objeto e coisificada por esses valores patriarcais que vão estruturando a nossa realidade e sendo reproduzidos, né? E aí é claro que isso ganha contornos ainda mais sérios quando a gente fala da questão sexual. Por exemplo, hoje é um debate que a gente ainda não consegue fazer no Brasil, pelo menos não de forma contundente, sobre o estupro no casamento. Né? Então, a violência sexual no âmbito das relações amorosas, ela ainda é praticamente invisível. São poucas as mulheres que conseguem reconhecer que, por vezes, são forçadas a manter uma relação sexual até para evitar uma outra forma de violência. Né? Então, o sexo ele acaba sendo visto de novo como um débito conjugal. Se casou, se está num relacionamento, a mulher deve estar sempre à disposição desse companheiro quando ele tiver esse interesse em se apropriar desse corpo. Né? Então, a gente fala de dimensões aí bastante distintas, né, e que não estão relacionadas à forma como essa mulher se apresenta. Nós falamos de mulheres, tivemos notícias recentes aí bastante estarrecedoras, por exemplo, em relação àquele médico anestesista que acabou violentando sexualmente uma mulher que estava ali dopada, né, para o seu parto. Então, veja, mesmo nesse lugar maculado, esse lugar idealizado para a mulher da maternidade, que é quase um lugar sagrado, né, de reconhecimento e validação desse feminino, essa mulher foi subjugada. Ela foi transformada em um objeto de satisfação deste profissional que estava ali, simplesmente tomando-a como um corpo, né, inerte. Então, esse lugar de uma morte simbólica mesmo, né, um sujeito que simplesmente é transformado em algo que vai me satisfazer. Então, quando a gente pensa nesse debate, né, o que é que sustenta a objetificação da mulher? Muito se fala hoje sobre a cultura do estupro, né, o que seria a cultura do estupro? Bem, nós não temos pessoas, eu espero pelo menos que a gente não tenha pessoas que saem por aí defendendo o estupro. A questão é naturalizar essas formas de violência, né? É naturalizarmos de tal modo que a gente toma muitas vezes como algo inerente à natureza desse homem. Olha como isso é perverso, né? A questão do desejo sexual transformado em algo instintivo para o homem, muitas vezes autoriza ou banaliza esse tipo de conduta. Mas é da natureza essa necessidade, né? Quantos adultérios, traições, etc., por vezes são justificados nessa necessidade do homem em manter relações sexuais, ainda que contra a vontade dessa companheira, né? Então, são discursos bastante perversos à medida em que caminham para esse lugar de sustentação de relações de poder. Né, de manutenção desse status quo, ou seja, desse homem como detentor de um poder decisório em relação a essa mulher. Né? E isso reverbera na nossa sociedade, né, de formas bastante diversas,
como já foi mencionado aqui. Então, muito se avançou em relação ao debate sobre gênero, né, e essa posição da mulher na nossa cultura. A própria realização desse evento, né, o fato de nós estarmos comemorando mais um aniversário da Lei Maria da Penha, então tudo isso vai evidenciando que nós caminhamos já, estamos vindo de um processo de, inclusive, nomeação de violências para as quais a gente sequer tinha um nome, sequer tinha vocabulário para expressar o que elas significavam, né? Um exemplo disso, a tipificação da violência psicológica. Então, dar nome para essas condutas que a gente vai banalizando, e aí tem uma característica da violência doméstica, que é justamente a sua rotinização, a repetição que faz com que aquilo se cristalize como um padrão, mas ainda que a gente tenha caminhado no sentido de dar nomes e de trazer à tona, né, trazer à luz essas relações, esses modelos de relações problemáticos, é preciso perceber também e refletir sobre a atualização dos mecanismos de controle, né? Então, os contornos contemporâneos que a nossa sociedade vai dando para esses mecanismos de produção de gênero ainda subordinados, né? Então, a gente vê isso hoje de uma forma bastante significativa na política, né? Nesse momento em que a gente está ali de debates e de propostas e de ideias e de ideologias, à medida em que esses debates eles vão sendo trazidos a público, eles ganham contornos também, vão evidenciando percepções ainda bastante arcaicas, no sentido de pensar essa mulher como sempre um coadjuvante e nunca um protagonista, né? Muito ainda se critica, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, no sentido de que ela traria algum benefício à mulher, né, ou que seria uma forma de favorecimento às mulheres. E aí se perde de vista que, embora a gente tenha uma igualdade legal alcançada com a Constituição Federal, na vida concreta, né, a realidade fática das pessoas ainda evidencia que nós estamos longe de garantir essa igualdade. Então, a Lei Maria da Penha ele existe para garantir o direito à vida dessa mulher, né? Nós estamos falando da necessidade ainda hoje de mecanismos que garantam à mulher o direito de ir e vir, o direito de se autodeterminar, de fazer suas escolhas de forma autônoma e emancipada, né? Então, são processos ainda muito fortes, ainda bastante contundentes em relação a essa produção dos gêneros, né, e que precisam ser constantemente refletidos e debatidos. Por isso também a grandeza desse momento, né. E aí, para a gente finalizar, aqui a minha fala sem me estender para além do combinado, pensar esse lugar também, porque muito se fala nesse lugar de privilégio do homem e pouco se fala sobre os reflexos nocivos, né, que essa verticalização ela também representa para os homens. Então, a forma como os homens eles vão sendo educados para se relacionarem com as mulheres partem desse pressuposto da objetificação e da coisificação destas, né? A própria pornografia, ela evidencia um modelo de relação baseado na violência, na imposição da força física, inclusive, né? Então, a gente precisa pensar também o quanto isso produz, obviamente, né, de adoecimento, de violências, de mortes para mulheres, e o quanto isso também reforça um padrão de masculinidade tóxica, né, ou tóxico, um padrão de masculinidade que impõe a esse homem um modo de ser e estar no mundo, de estabelecer as suas relações, para que ele seja reconhecido como homem, né? Caso contrário, ele também vai ser, em alguma medida, submetido aí a violências simbólicas, né? Então, não cabe aqui a gente ficar mensurando, estamos falando de processos que atingem, né, que formatam a nossa existência, e por isso que a temática do gênero, a temática da violência são tão importantes, né, para a gente cada vez mais pensar caminhos de rompimento, né, desses processos que vão sendo reproduzidos muitas vezes de forma irrefletida, né? A gente simplesmente reproduz sem a devida consciência crítica, sem a devida reflexão sobre. E esse é um exercício cotidiano
cotidiano, né? Não ser machista, não reproduzir o machismo, é um exercício cotidiano para homens e mulheres. Então, muitas vezes, a própria mulher acaba por reforçar esses discursos, né, de objetificação, quando critica, por exemplo, uma vítima de estupro pela roupa que ela usava, né, quando critica determinada artista porque supostamente ela só ganha dinheiro porque ela rebola ou tem uma letra XYZ. Então, a reprodução desses valores, por quem quer que ela seja feita, né, quem é que esteja ali como reprodutor dessas falas, acaba sendo um reforço constante para a manutenção desse modo de ser e estar no mundo baseado em violências, né, em silenciamentos e em apagamentos. Então, precisamos trabalhar desde muito cedo para que esses padrões sejam ressignificados e que a gente consiga construir modelos mais saudáveis, né, de existência e de relação. Acho que é isso, Terezinha. Eu vou finalizar minha fala. Se tiver algum comentário, agradeço mais uma vez a oportunidade. Psicóloga Jéssica, pelas suas ponderações, pelas suas reflexões. Também ao Rafael, a Juliana, aos nossos intérpretes, a Michele e o Maicon, a profissão, né, o Almir, o coordenador aqui do CREAS e todo o pessoal da comunicação da SEMAS, que nos propiciou esse momento para que nós pudéssemos fazer essa reflexão ao Agosto Lilás, um tema que para mim é muito caro, esse que vocês abordaram, bastante complexo, com muitas nuances, e que temos muito a caminhar para essa desconstrução e essa ressignificação, como foi colocado. Da minha parte, eu vou me encaminhando para o fechamento, ressaltando que quem não pôde assistir essas brilhantes falas do pedagogo Rafael e da psicóloga e professora Jéssica, fica gravada via o Facebook e poderá assistir posteriormente. As perguntas que, porventura, tenham sido feitas, peço que os palestrantes respondam, caso tenha. Caso não tenham nenhuma consideração a fazer, damos por encerrada essa live. E muito obrigada a todos que nos assistiram pelas redes sociais.